Página 192, unidade 8, tema 1, tato, gustação e olfato. Os sentidos. O ser humano pode possuir 5 sentidos: tato, gustação, olfato, visão e audição. Cada um deles está relacionado a um dos órgãos dos sentidos. Os órgãos dos sentidos contêm receptores, que são células especializadas em captar informações do ambiente, como calor, luz e sons, e transformá-las em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos são conduzidos pelo sistema nervoso, onde são interpretados como sensações quente ou frio, claro ou escuro, salgado ou doce, entre outros. Neste tema, vamos estudar o tato, a gustação e o olfato. Tato. A pele reveste a superfície do corpo e é o principal órgão do tato. Nela existem células especializadas que funcionam como receptores de estímulos táteis. As informações enviadas pelos receptores da pele ao cérebro geram sensações relacionadas ao formato, à consistência, à textura e à temperatura dos materiais, entre outras informações. Observem a imagem receptores na pele humana. Então, nós temos receptores que detectam leves pressões, vibrações e temperatura, localizam-se próximo à superfície. Dendritos livres, localizados na base dos pelos, captam o movimento dessas estruturas. Dendritos livres captam estímulos de dor. Receptores que respondem a pressões mais intensas se localizam em camadas mais profundas da pele. E nós temos embaixo aqui o nervo. Na parte superior, nós temos os pelos. Página 193. Gustação. A língua é o principal órgão do sentido da gustação. Nela existem estruturas microscópicas chamadas papilas gustatórias, que também existem nas bochechas e no céu da boca. Nas papilas há receptores capazes de captar estímulos. Eles são transformados em impulsos nervosos e transmitidos ao cérebro, onde são interpretados como gostos: o doce, o salgado, o azedo, o amargo e o umami. O sabor dos alimentos resulta da combinação desses 5 gostos principais com as informações olfativas e as sensações táteis na língua. Então, observem a imagem e estrutura das papilas gustatórias. Então, na letra A, nós podemos observar aí a língua. Na letra B, nós temos a imagem da papila gustatória e depois nós temos as células receptoras. Olfato. O nariz é o principal órgão relacionado ao olfato. Os receptores de substâncias aromáticas estão localizados na parte superior da cavidade nasal. Eles geram impulsos nervosos que são conduzidos até o cérebro, produzindo as sensações de odor. Além de contribuir com a percepção dos sabores, o olfato serve de alerta para situações de perigo. Por meio dele, podemos perceber, por exemplo, a presença de fumaça ou gases tóxicos. À medida que envelhecemos, o olfato tende a se deteriorar. Por esse motivo, as crianças e jovens sentem maior variedade de odores e com mais intensidade que pessoas idosas. Então, observem a imagem ao lado, localização das células olfatórias. Então, nós temos a cavidade nasal, as células receptoras olfatórias e o ar com moléculas aromáticas. Prestem atenção na explicação. A percepção e a interpretação de diferentes estímulos ambientais são importantes para que um ser vivo possa encontrar alimentos, interagir com outros seres vivos, se reproduzir, entre outros fatores. Ao escutar o barulho de uma presa, por exemplo, o gato recebe estímulos sonoros que o permitem identificar a direção da sua presa e estímulos luminosos que possibilitam enxergá-la. Ao ser tocado, o bebê recebe leves estímulos de pressão e calor na pele, que podem fazê-lo se sentir seguro e calmo. A flor libera no ar compostos químicos que são identificados pela borboleta, atraindo-a. A borboleta entra em contato com o pólen, favorecendo a polinização da planta. Este é um exemplo de estímulo químico. Para receber e identificar determinado tipo de estímulo, existem órgãos receptores específicos. Esses órgãos são responsáveis pelos sentidos nos animais, os quais
vamos estudar um pouquinho agora, com destaque para o ser humano. O tato. O tato é o sentido responsável pela recepção de estímulos táteis, como o toque, temperatura, ou seja, calor, frio e a dor. Esse sentido nos permite perceber a textura dos objetos e sua temperatura, bem como evitar danos ao corpo. O órgão do sentido responsável pelo tato é a pele, a qual possui diversas estruturas que captam os diferentes estímulos do ambiente. A pele do ser humano é dividida em 3 principais camadas, que são elas a epiderme, a derme e a tela subcutânea. A epiderme é a camada mais externa da pele. A derme é a camada intermediária da pele em que estão presentes os vasos sanguíneos. E a chamada tela subcutânea possui um tecido adiposo, é um tecido de reserva de gordura, que tem como função isolar o corpo de condições adversas do ambiente, como, por exemplo, o frio ou o calor. Os diversos receptores táteis estão distribuídos pela pele. O estímulo recebido é identificado por um receptor, que envia impulsos nervosos à parte central do sistema nervoso. No encéfalo, a informação do estímulo gerado é interpretada dessa maneira. É possível perceber a textura e a temperatura do objeto, qual se localiza no corpo. Vamos falar agora um pouquinho sobre o olfato e o paladar. O olfato e o paladar, eles são sentidos responsáveis pela percepção dos estímulos químicos, como o odor e o gosto dos alimentos. Eles nos permitem, por exemplo, identificar alimentos estragados, evitando seu consumo e possíveis prejuízos ao corpo. O olfato nos permite captar grande quantidade de odores por meio do nariz, enquanto o paladar nos possibilita identificar 5 gostos básicos por meio da língua: o doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. Então, o umami, ele foi um gosto identificado por pesquisadores japoneses no início do século XX. Então, nós podemos sentir esse gosto ao ingerirmos, por exemplo, alimentos com monossódico, substância presente em alguns temperos, os temperos industrializados e alimentos como carne, peixes, queijo, cogumelos e tomate. No caso do olfato, os estímulos são percebidos por células existentes nas cavidades nasais que identificam compostos químicos presentes no ar. Já no caso do paladar, os estímulos são gerados pela identificação dos 5 gostos básicos por meio de compostos químicos do próprio alimento. Na porção superior da cavidade nasal existem os receptores olfatórios, neurônios que identificam partículas presentes no ar que formam o odor dos alimentos. Essas partículas são identificadas pelos receptores que enviam impulsos nervosos ao encéfalo, onde o odor será identificado. Por toda a superfície da língua existem pequenas elevações chamadas de papilas. Em cada papila encontram-se estruturas formadas por células receptoras. As substâncias químicas que compõem os alimentos estimulam as células receptoras, as quais enviam impulsos nervosos ao encéfalo, onde o gosto será identificado. O sabor dos alimentos é a combinação da textura, do gosto e o odor percebidos.